A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão nos assistindo agora. Estamos começando mais um programa Momentos com Deus. Um programa feito para abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. E também, como digo sempre, somos muitos abençoados com a sua audiência, amém? Coisa boa, estamos aqui hoje, olha só, hein? Fazia um tempinho, nosso pastor Pedro. Oi, pastor Pedro. Amém, graça e paz, queridos telespectadores. Irmã Roseliane, é sempre um prazer estar, né? Mesmo que a gente não apareça nas câmeras, a gente procura estar sempre nos bastidores, mas é sempre um prazer estar contigo, irmã. E eu quero dizer para vocês que estavam falando aqui com o nosso produtor, irmão Sérgio, da Alfa e Ômega, acerca dessa jovem aqui, né? Jovem porque Gostei, já tem jovem. Não, mas você é jovem, né? Da alegria que nós temos de estarmos trabalhando juntos e fazendo a obra de Deus. Rose, eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela vida dos nossos telespectadores. E sempre será um prazer estar com vocês, porque nós sabemos que aqui nós primamos pela palavra e por estar batendo um papo sobre as coisas de Deus, né? E que coisa boa, né, pastor? Conversarmos acerca da palavra do Senhor. Faz um tempinho que ele está aqui, que nós estamos aqui junto, né, pastor? Que a gente não faz um programa junto. Né? O tempo é que nós não estamos aqui aparecendo diante das câmeras, né? Mas é para que vocês entendam que a gente nos bastidores somos o mesmo, que estamos aqui talvez até um pouquinho mais melosos, assim como pai e filho, amém? Amém. Que bom, né? Muito bom mesmo. E nós vamos conversar um pouquinho acerca da lei da semeadura. Olha que assunto bom, né? Excelente assunto, vamos a lei da semeadura. Aprender aqui muito com o nosso pastor a respeito desse assunto. E para isso, eu vou dar um intervalo rapidinho, mas é muito rápido. Para você ir lá, tomar uma água, chamar o vizinho para assistir o programa, ligar para a mãe e daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho desse assunto. Aguardamos por vocês. Foi rapidinho, fomos e voltamos muito rápido. Já vamos entrar aqui na palavra, porque a palavra é muito rica, né? A palavra de Deus, né, pastor? Filho, é uma fonte inesgotável, né? A gente começa a conversar, o tempo passa muito rápido. Pois é, não é? A gente deveria ter assim um programa com mais tempo, né? Pois sei lá. Vamos orar aí, né, pastor? Quem sabe? Vamos orar, vamos orar. Verdade. Bom, vamos nos basear aqui na palavra do Senhor em Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8, né, pastor? Sim, sim. E eu quero convidar você que está aí na sua casa, abra sua Bíblia conosco. É importante que você siga com a gente aqui a palavra do Senhor. Leia, né, pastor? Com certeza. Examine. Isso, a importância, né, é que você também acompanhe a leitura depois que terminar o programa, não é? Está em casa também meditando. Verdade. Vamos continuar sendo crente de Bereia. E a palavra do Senhor diz assim, Gálatas capítulo 6, versos 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que um homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Glória a Deus. Que maravilha, pastor. Primeiro eu quero que o senhor explique, que muitas pessoas podem não saber, o que é a lei de semeadura. Sim, a lei da semeadura, isso não foge muito da questão natural, né? A questão que nós entendemos como a natureza. Você não vai semear, não é? Uma semente que vai te dar um determinado fruto, ela vai te dar outro fruto.
Essa é a lei da semeadura. Aquilo que nós semeamos, nós colhemos. E uma coisa interessante que me chama a atenção, que você às vezes lança uma semente, vamos supor de milho, né? Você lança um grão de milho na terra. Ali nasce uma espiga ou várias espigas com muitos milhos. Então a lei da semeadura é essa. Aquilo que semeamos, colheremos, e certamente haverá abundância do que semeamos, mesmo que tenha surgido de uma só semente. É verdade, né, pastor? A gente não pode semear uva e colher maçã, né? Não tem como, né? Foge não só a lei da natureza, mas a lei do próprio Deus, né? Que criou todas as coisas e deu a sua espécie, né? Deus disse, ó, essa aqui é da espécie das frutas e você não vai realmente semear uma coisa e colher outra. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, diz que se o homem semear muito, ele colhe muito. Se ele semear pouco, ele colhe pouco. Sim. Isso me remonta, irmã Roseliane e queridos telespectadores, a questão de quando Deus falou com Isaac, né? Que ele deveria semear ainda no deserto, quando Isaac iria descer o Egito, porque era normal descer ao Egito, tá, gente? Quem descia o Egito, como Abraão desceu o Egito, ele não desceu o Egito por pecado, porque a gente tem sempre, o Egito é o mundo, tá? Tipifica o mundo. Só que a gente precisa entender que a descida de Abraão ao Egito era porque tinha fome na terra. Então era necessidade de suprimento da família, etc. Mas Isaac foi orientado a semear no deserto. E quando Isaac semeia no deserto, a Bíblia diz que ele colheu 100 por 1. Então realmente o resultado da colheita é em abundância em relação ao que se foi semeado. E quanto mais você semear, por exemplo, se ele colheu 100 por 1, se ele semeia 10, colhe 1000 e daí sucessivamente. É maravilhoso, né? Isso é importante. Ele cuida, por isso que a gente está falando isso aqui, a importância de semear, né, pastor? Se a gente semeia coisas boas, nós vamos colher frutos bons, né, daquilo que a gente semeia. Sim. E a gente tem que entender também que tem coisas, né, tem recompensas que serão aqui na terra, outras na vida eterna, né, pastor? Sim, em parte sabemos, em parte profetizamos, não é? E nem tudo, irmã Roseliane, queridos telespectadores, nós vamos saber aqui. Nem tudo vai acontecer aqui no âmbito, ainda que estamos nessa trajetória, rumo aos céus. Porque existe 2 chamados. Existe o chamado específico da igreja, que é Eclesiastes, né? Ou seja, Eclésia, chamado para fora do mundo. Um chamado específico, ele fala do chamado para um ministério. Não é? A irmã tem um ministério, eu tenho um ministério, outros têm também. Mas tem o chamado geral, que é para todos, que é o chamado à salvação. Então, nós estamos rumo ao céu, rumo à salvação. E lá muitas coisas ainda nos serão relatadas e esclarecidas, que nesta terra não saberemos. E ainda que demore, né? Porque tem semente que demora mais para florescer, para crescer, né? Para dar o fruto. Sim, tudo tem seu tempo, né? Eclesiastes já diz isso, né? Que é um tempo determinado para todas as coisas. Olha bem, quando a irmã está falando, eu quero agradecer mais uma vez a Deus, filha, pelo texto e contexto que você está aqui nesse grande bate-papo com os nossos telespectadores, nós aqui nessa mesa redonda, ficticiamente falando, é que, na realidade, você está entrando em um caminho maravilhoso que está dizendo para a gente o seguinte, que semear é muito bom porque você que quer colher coisas boas, vai semear coisas boas. Porque semeadura é resultado, fruto é resultado de que um dia alguém plantou, não é? E dentro desse contexto todo, nessa nossa trajetória, nós devemos realmente buscar semear coisas boas. E o bom de semear coisas boas é que, além de você viver daquilo, ver os frutos, né? As outras pessoas que estão do teu lado também vão saborear desse fruto. Com certeza. Assim? Há pessoas que plantam árvores e que eles vão até colher daquele fruto, ou talvez até não. Mas eles plantam pensando nas gerações futuras. Pensando não só na sua família, na sua casa, nos seus filhos, na sua parentela ou nas suas vindouras gerações, mas em todos, né? Porque todos nós acabamos. Eu estive ontem almoçando, estava olhando que eu coloquei no meu prato aquilo que eu queria comer, ou seja, é uma das coisas muito gostosas, né? Você quando vai almoçar, você coloca no seu prato o que você quer comer. E eu coloquei algumas coisas que eu gosto de comer, então é prazeroso você se sentar para se alimentar, mas eu estive pensando sobre isso mesmo. Nós colocamos no nosso prato alguma coisa que nós nem plantamos. Alguém um dia plantou para que eu hoje pudesse ter alegria. Então, vamos orar pelos que plantam. Verdade. Né? E plantam frutos bons. E levando isso para a nossa vida, nosso cotidiano, o que você tem plantado dentro da sua casa, para o seu filho? Né? A gente tem tido tantas notícias tristes, né, pastor? Filha. De coisas que entristecem o coração, né? A gente olha aí na mídia, o jornal, quantas notícias terríveis, né? De jovens se matando os outros.
E a gente pergunta, o que nós temos escolhido plantado dentro da nossa casa? Será que nós temos plantado o valor da moral? Né? Porque a sociedade hoje, ela planta algo completamente contrário do que a gente está falando. Você não precisa ter compromisso, você não precisa ser fiel, você não precisa estar ligado a ninguém. Vai vivendo a sua vida do jeito que você deseja, e não é desse jeito. Né? De maneira nenhuma. E uma coisa interessante, irmã Roseliane, é que, na realidade, a gente fala assim, o que é moral? Moral é tudo aquilo que envolve os bons costumes. E o que é imoral? O imoral é tudo aquilo que fere os bons costumes. E a gente começa a analisar, e pegando a carona do que a irmã está dizendo aqui, nós estamos vivendo esses dias aí, dias de dificuldades. Verdade. Né? Nós tivemos agora, por exemplo, uma notícia que chocou o país, e por que não dizer o mundo, né? Porque alguns vêm até com críticas e tal, mas uma coisa eu penso, eu quero colher um mundo melhor, tá? Mas, gente, essa semente, ela não pode ser no mundo, tem que ser aonde a irmã acabou de dizer, na minha casa. Porque se eu semear uma semente frutífera na minha casa, eu terei um mundo melhor. Porque o mundo, as coisas, começam na nossa casa. Nós somos as pessoas que vivem neste mundo e passam para este mundo, ou ditam para este mundo, né, as boas sementes que plantamos e os frutos que nós vamos colher. E eu penso que, não estou dizendo que alguém plantou alguma coisa má, um pai, uma mãe, porque aí viraria uma questão aí de maldição em geração, e nós não primamos por isso. Nós acreditamos que quem está em Cristo Jesus é a nova criatura e que não há maldição contra o povo de Deus. Mas a gente vai entender que esses jovens, né, eu não sei bem da notícia, eu não me inteirei, né, mas eu sei que eles começaram a ter contatos, a se envolver com coisas que a alegria deles, por exemplo, é um tal de um videogame, em que a alegria é ver alguém matando um idoso, eles ganham pontos quando mata mais idoso, quando atropela mais não sei quem. Enfim, a gente vê muita violência, vê muito sangue nessas cenas. Sementes plantadas, né? São sementes plantadas. Dos jovens, são sementes. Por isso que eu falo, pastor, nós temos responsabilidade, porque às vezes a gente quer transferir a nossa responsabilidade como pais, né, para a sociedade, para o governo, para a política, mas começa dentro da nossa casa. Sim, com certeza. Às vezes pensamos que a igreja pode mudar o coração dos nossos filhos, pode nos dar um lar mais abençoado, mas não. A igreja, ela dá continuidade. O governo, ele está fazendo a parte dele. Se há em algum momento que hoje houve uma falha, alguma coisa, nós precisamos entender que nós é que precisamos buscar o bom senso disso. Durante esse período aí de carnaval na nossa cidade, o meu filho estava relatando para mim que em uma determinada rua, em um determinado bairro, localidade, eu prefiro não tecer nomes, apesar de ter passado aí nos noticiários, houve um momento de uma incursão de alguns policiais, né, tentando manter a lei e a ordem. E ali houve necessidade de se usar em algum momento, vamos dizer assim, de um pulso mais forte. E o meu filho falava comigo, disse, pai, eles passaram por mim e nada fizeram, sabe? Me olharam, mas... Aí eu vejo que... É o que eu falei com ele, meu filho, você estava talvez até no lugar errado, mas a sua postura era certa. E aí você também não atrai qualquer desconfiança, qualquer dúvida. Então, querido telespectador, nós não estamos aqui isentando a responsabilidade de cada departamento, de cada órgão que exista. Mas nós estamos aqui ressaltando a nossa responsabilidade como igreja e como família. Porque, irmã Roseliane, realmente a gente quer um mundo melhor. Mas a gente não semeia dentro do lar. E uma coisa, às vezes as sementes más, o problema todo é que elas às vezes são juntadas em celeiros, elas são cultivadas para um plantio futuro. E isso não é bom. O que parece que é uma ficção das telas está vindo para a vida real. Verdade. E é interessante, pastor, se você não semeia amor, como que você vai querer que seu filho ame? Se você não semeia atenção dentro da sua casa, como que você vai querer que seu filho se torne uma pessoa de bem? Ele vai fazer de tudo para chamar a sua atenção. Infelizmente, ele vai ser envolvido. Hoje nós temos a internet, que é uma arma muito boa, poderosa. Sim. Informações. Sabendo usar. Mas se não souber, se torna uma arma terrível na mão, principalmente de pessoas despreparadas. Porque hoje
o jovem tem todo acesso à internet, a todo tipo de informação, né, pastor? Então, se você não dá atenção dentro da sua casa ao seu filho, ele vai para a internet. E lá ele vai ter alguém que vai dar atenção. E essa pessoa pode estar com uma intenção e vai levar o seu filho a um caminho que pode culminar nisso aí que culminou, né? É uma questão que a gente precisa estar muito atento como pais, né, como servos de Deus, como pessoas, como cidadãos desta terra. Nós precisamos entender que aquilo que nós não respondermos aos nossos filhos, certamente eles vão buscar orientação lá fora. Eu tenho um filho, o meu filho mais novo, ele está com 30 anos. Queridos, ele não vai no portão sem dizer para mim, pai, eu vou no portão. E olha que o portão é cerca de uns 50 metros da nossa casa. Se ele vai na casa de um amigo, eu sei onde ele está. Agora, por exemplo, eu sei onde meu filho está. Mas também tem uma coisa interessante, quando eu estou, às vezes, fazendo algum trabalho, porque às vezes a gente diz assim, estou fazendo um trabalho para a igreja. E chega alguém, um filho, uma esposa, um ente querido, que quer uma orientação, e a gente, às vezes, eu não tenho tempo agora. Irmão, por favor, a obra de Deus começa na nossa casa. Começa no seio da nossa família. E nós precisamos entender, sua atenção é importante. É o que a irmã Roseliane acabou de dizer. Se nós não dermos atenção aos nossos filhos, se nós não dermos atenção aos nossos cônjuges, com certeza eles vão buscar orientação fora e aí perde-se o controle. É interessante a palavra do Senhor. Nada disso aqui foi combinado, né, pastor? Graças a Deus que não, deixa o Espírito Santo trabalhar. Mas o Espírito Santo está nos levando a esse assunto. Eu acho que é importante você entender o valor daquilo que você faz dentro da sua casa. Como eu tenho agido, o que eu tenho semeado dentro da minha casa. Como tenho sido eu como mãe, como esposa, como filha, né, pastor? Sim. Nós temos que parar para pensar e começar a mudar até de atitude muitas das vezes. Porque quando a gente para pensar e analisa e vê aonde nós estamos errando, nós temos que mudar, senão não adianta. Sim. Né, pastor? É verdade. A gente precisa identificar, a primeira coisa, é que nós temos nas nossas mãos, que tipo de semente nós temos nas nossas mãos. Porque se nós identificarmos que a semente que nós temos é má, lança fora. Não semeia, porque uma coisa interessante, quando eu lanço uma semente da intolerância, quando eu lanço uma semente da incompreensão, quando eu lanço uma semente da amargura, ou até mesmo do ódio, mesmo que seja transitório por alguma resposta, alguma coisa que nos aconteceu, realmente eu vou recolher isso. Eu vou colher essas coisas. Da mesma forma que nós lançamos com violência alguma coisa, aquilo nos volta na mesma velocidade e que talvez com mais violência ainda. Nós precisamos tomar muito cuidado realmente com as sementes que temos nas mãos. Deus nos deu semente de amor, semente de compreensão. A palavra de Deus nos diz, lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, que bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Mas às vezes, irmãos Eliane e queridos telespectadores, para promover a paz, a gente às vezes precisa guerrear um pouco. E a primeira guerra é identificando a semente que tem nas nossas mãos. Agora deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, pastor. Bem, Roseliane. É uma pergunta que fica no meu coração. Sei, minha filha. O senhor acha que um filho colhe os frutos do pai? Por exemplo, o senhor como pai pecou, fez tudo de errado, os seus filhos vão colher esse fruto mais tarde, a consequência desse fruto? Olha bem, se nós olharmos pelo contexto da criação, quando os nossos pais, o primeiro casal, pecou, vamos entender que houve um caos na natureza. Algumas coisas começaram a acontecer. Por exemplo, os partos viriam seguido de dores. E é uma dor que toda mãe quer ter, né? A dor do parto, de trazer um filho ao mundo. O colher da terra seria do suor do rosto, não é? Tudo isso traria uma dificuldade. Isso foi diante do pecado original. Mas agora eu quero usar como paralelo a vida do rei Davi, porque a Bíblia é tão interessante que a Bíblia diz que o Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas não escondeu os pecados de Davi. Verdade. E a gente vê que os pecados de Davi tiveram consequências realmente na sua casa, nos seus filhos, na sua parentela. E Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, aquele pecado ele teve repercussão, ou seja, a semente que ele lançou repercutiu ao longo da vida dele muitos problemas, como foi o caso da perda de um filho prematuramente, que foi aquele filho que foi gerado com Batseba. Depois também a revolta de Absalão contra ele, seu próprio filho, tentando, né? E foi até ardiloso, foi até doloso a intenção de Absalão assumir
o trono, não é? Persuadiu pessoas, se colocou numa posição de contrariedade, mas como se tivesse fazendo, enfim, você já conhece a história. Então o que eu quero dizer com isso tudo, filha, tem repercussão sim. Tem repercussão. Não o pecado original. O pecado original, a repercussão, é os nossos pecados hoje. Porque nós herdamos a natureza pecaminosa. Eu acordo de manhã e a minha tendência, se eu não vigiar, se eu não jogar fora as sementes mas que estiverem na minha mão, que são brotadas a cada manhã, que a realidade é essa, as coisas à nossa volta nos obrigam a isso. Se eu não jogar essa semente fora, eu vou semear muita coisa, amargura, discórdia, etc., por conta dos meus achismos. Mas quando eu me pauto na palavra de Deus, eu lanço essa semente fora. Então, vai ser o meu dia, Rose. Vai ser o meu dia, telespectador. Vai ser o seu dia, o nosso dia, que vai dizer isso com as sementes que nós vamos estar realmente semeando. Então, eu acredito que tenha, sim, e tem, realmente repercussão na vida, na geração que futuras. Claro que Deus, ele não é Deus de vingança. Deus não está dizendo aqui que existiria, vamos dizer assim, uma maldição hereditária ou qualquer coisa dessa natureza. Mas Deus está simplesmente dizendo que a lei da semeadura é uma lei séria. Isso nós temos que estar atento, né, pastor? Com certeza. Isso chama muita atenção de nós, que somos pais, principalmente, a responsabilidade que nós temos com os nossos filhos. Se nós queremos que eles sejam abençoados, nós temos que plantar sementes boas, né, pastor? Sim, filha, porque não tem como a gente achar que essa semente que eu tenho na mão, ter dúvidas, porque a semente, ela já está nos mostrando o que ela vai produzir. Realmente, você não vai colocar um grão de milho e vai nascer um cacho de uva. Porque quando você semeia, falando com relação a pais e filhos, quando Sim. você semeia alguma coisa ruim, o seu filho lá na frente vai semear ruim também, porque ele aprendeu isso, ele viveu isso a vida toda, né, pastor? Querendo ou não, a base do ensinamento dos nossos filhos, como já dissemos, é o nosso lar, é a nossa casa. Porque um filho, eu vou contar uma coisa para vocês, pode parecer até hilário, engraçado, mas eu em casa, eu sentava às vezes, tomava um pouco de Coca-Cola e mexendo com meu filho, Pedrinho, nessa época. Hoje o Pedrinho está com 30 anos, né? O Pedrinho nessa época, o Pedrinho tinha seus 6 aninhos, 5, 6 aninhos, e eu brincando com ele, né? Ele tomava um pouquinho de coca e fazia aquele barulhinho, né? Está rotando, vamos falar o português rasgado, né? E passou o tempo, né? Quando foi um dia, ele foi a um restaurante com a mãe levou ele para almoçar, estava perto das pessoas, ele tomou um pouco de coca e arrotou logo depois. Fez um barulho alto. A mãe dele, menino, o que é isso? E o garçom estava do lado. Ele simplesmente disse para a mãe dele, ué, meu pai também faz. E ali a gente aprendeu mesmo nas pequenas coisas, em uma brincadeira, em um momento de descontração com o seu filho, você tem que tomar cuidado do que você esteja fazendo. Verdade. Porque ele vai repetir aquilo. Entendeu? Não tem como. Não tem. Tem gente que fala no ditado, faz o que eu mando, não o que eu faço, né? Isso não vigora no relacionamento e ensinamento dos filhos, de maneira nenhuma. Amém. Olha, é muito bom, né? Pena que passa rápido, né? Pois é. Passa muito rápido. Meu Deus. Mas olha, é como a irmã Roseliane, olha, gente, o que ela falou aqui, a gente tem um programa muito simples. Nós aqui somos pessoas que estamos aqui por amor à obra. Estamos aqui porque amamos fazer o que fazemos. E nós combinamos sim. Combinamos o quê? Combinamos que estaríamos aqui para gravar. Agora que o Espírito Santo dá, o que o Espírito Santo desenvolve, e hoje, Rose, como tem sido nos outros programas também, eu quero glorificar a Deus. Amém, glória a Deus. Porque hoje veio tudo do coração de Deus de uma maneira assim, sabe? A gente sentou aqui e disse assim, poxa, vamos falar um pouquinho aqui de Gálatas 6... E graças a Deus o Senhor trouxe assim para nós também, com certeza, uma mensagem bem tranquila. Hoje nós fechamos a porta e tivemos um particular com você, querido telespectador. E sabe o que é bom disso? Passa rápido sim, mas fica com gostinho de quero mais. Oh, com certeza. E semana que vem tem mais, né, pastor? Com certeza, vamos estar então sempre juntos. Fica aí ligadinho. Eu vou pedir o pastor Pedro para fazer uma oração, Amém. Né, para a gente poder estar encerrando o programa. Amém. Queridos, eu quero, nesse momento de oração, me direcionar realmente a você, a sua casa, ao seu lar, e pedir a você uma coisa. Você sabia que a sua oração tem poder? Ela tem poder porque você está falando com Deus neste momento. Eu quero te pedir uma coisa. Eu quero, desde os nossos bastidores aqui da nossa gravação, que atinge a Alfa e Ômega, né? O irmão Sérgio, toda a sua equipe que nos apoia esse tempo todo, a direção da nossa igreja,
a pessoa do pastor Marcelo, da sua família, pastor José Antônio, nosso amado pastor João Miranda, a nossa irmã Roseliane, o seu lar, filha. Porque nós estamos aqui, queridos, realmente não é que nós consideramos, nós temos a convicção que esse é um programa sério. Um programa que você vê que você nunca vai encontrar aqui no nosso programa tentando denigrir a imagem de quem quer que seja, mas sempre falando da palavra de Deus. Então nos ajude em oração para que a gente continue com este mesmo alvo. Senhor nosso Deus. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, pelos momentos que aqui passamos, Senhor, falando da Tua palavra. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor, nesta noite, Senhor, tem falado aos nossos telespectadores, como também a nossa vida, acerca, Senhor, da semente que temos em nossas mãos. Deus, que nós não venhamos, Senhor, a semear contendas, incompreensão, amargura ou até mesmo ódio, Deus. Mas que nós venhamos semear aquilo que o Senhor tem nos dado através da Tua bondade e do Teu amor. Que nós venhamos semear paz, Senhor, onde haja guerra. Que nós não venhamos, Senhor, a semear tudo aquilo que queremos colher num futuro que o Senhor assim o tem como premeditado para as nossas vidas. Deus, em parte sabemos, como aqui dizemos, e em parte profetizamos. Mas desta forma eu quero então profetizar, Senhor. Profetizar que este querido telespectador que agora ora conosco está sendo neste momento agraciado pelas sementes que lançou e pelo resultado que tem colhido. E se em algum momento, Senhor, por não conhecermos, por não sabermos e de forma até involuntária, lançamos no solo sementes que não são boas, que o Senhor venha neutralizá-las, que venha minguar esse resultado, mas que as sementes boas que nós lançamos continuem produzindo frutos de 100 por 1, assim como produziu, mesmo no deserto, na vida de Isaac. Senhor, nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Irmã Roseliane, considerações finais. Amém. Muito obrigada a você. Que Deus abençoe a tua casa e a tua família. E até o próximo programa Momentos com Deus. Amém.